Olá, hoje é nossa 20ª palestra do ciclo Os Artistas e Suas Doenças, e essa é a última palestra do ciclo Os Artistas e Suas Doenças. Eu queria agradecer desde já as pessoas que participaram dessas palestras e durante esses 2 anos. A primeira foi lá na Livraria Vozes. E eu vou citar essas pessoas rapidamente, como agradecê-las nominalmente. Eu queria agradecer Antônio Agrônomo, meu amigo que é o meu amigo das plantas, da matemática. Eu queria agradecer meu amigo Barros, que é da psicologia. Eu queria agradecer Antônio Guimarães, que é historiador. Queria agradecer Antônio Norberto, que é o meu amigo da França Equinocial. Queria agradecer Kleber e Tina. Inclusive, Kleber participou da palestra da cegueira, e ele sendo cego, fiquei muito feliz. Edu Cordeiro, meu amigo da fotografia. Alexandre Maia Lago, escreve, meu amigo advogado, escreve artigos. Meu amigo Alberto Parga. Kalina da Col, agradecer especialmente a ela, que foi ela que, na verdade, me ajudou a organizar esse ciclo, me ajudou a fazer a página Os Artistas das Doenças. Helena Santos, minha amiga pedagoga. Mário Bertoni, meu amigo da filosofia. Seu irmão Matheus Vitor. João Paulo, Matheus, Andréia, da Francesinha. Milton Lira, da Livraria Vozes. Wesley Benjamin, filósofo. Raimundo Mota, do Direito. Denis Levi. Antônio Augusto, que é odontólogo. Antônio Melo. Daniel Azevedo. Daniela, que é psicóloga. Campelo. Eudes e Rodrigo, da Livraria Vozes. Efraim Magalhães. Alain Emanuel, da computação. Gutenberg Lopes. Dr. Mauro, urologista. Mary Ellen. Norma Colina, que é médico. Júlio Almeida, e a amiga dele, Tarsila. Jeane Lima. Rosberg Fernandes, historiador. Rogério Rocha. Marcos Rodrigues. Regina Oliveira. Sebastião Duarte, da literatura. Renata Portela. Se eu esqueci alguma pessoa, me perdoe desde já. Então, vamos começar a palestra hoje. Nós vamos falar hoje, né, dessa relação, que o nome da palestra é A Obra de Arte e a Doença. Então, a doença, a obra de arte, existe uma relação entre a doença e a obra de arte. Quanto mais intensa essa relação, mais o estudo tem valor. Então, quanto mais a doença ela passa a incomodar o artista, incomodar em graus variáveis, e esses graus variáveis pode determinar a obra. Então, quer dizer, quanto mais isso é forte, mais isso se verifica, mais isso é determinante para que essa obra seja construída. Nesses estudos, nesses 20 palestras, nós vimos algumas artes que se casam com determinadas doenças, né? Nós temos o primeiro exemplo que nós temos, que saiu perfeito, que foi a ligação da poesia com a tuberculose, né? Essas duas artes, quer dizer, a poesia, ela tem uma coisa muito parecida com a tuberculose. Ela é breve e intensa, né? Então, a poesia, um soneto não tem mais do que 14 estrofes. Então, e a vida do tuberculoso é curta, né? Nada melhor para exprimir a vida do tuberculoso do que um poema, né? Muitos viviam entre
até 30 anos no máximo, como foi o caso de Castro Alves, de Álvaro de Azevedo, de Casimiro de Abreu, de Keats, John Keats e por aí acima. Esse é um primeiro exemplo de um casamento perfeito. O outro casamento perfeito a gente tem que é entre a epilepsia e o romance. Também surgiu nesses dois um casamento perfeito, né? Do romance com a epilepsia. A epilepsia ela é uma descarga do cérebro, né? O cérebro ele entra numa descarga, num curto-circuito, como se fosse a rede da estação, o cabo elétrico, né? Que atravessa a rede da estação, ocorre um fenômeno parecido. E ele se deu muito bem com romance, que é uma coisa mais longa, e foi o melhor casamento para você estudar uma coisa chamada patografia, que é o estudo da doença na escrita. Então, durante essas palestras, nós usamos dois métodos. Nós usamos a patografia, que é o estudo da doença na escrita, e nós usamos a patoplastia, que é o estudo da doença no quadro, certo? Então, isso nós vimos muito nas vidas de Dostoiévski, né? Machado de Assis, e também vimos muito isso na vida de Gustave Flaubert. Esses três casos são exemplos onde essa ligação se faz. Um terceiro caso que a gente viu muito também foi o caso a gente viu muito também da música com a cegueira. Me pareceu a relação mais natural de todas as, né? É muito natural para o músico e o cego. A obra de arte casou muito com a doença, é natural. Então, como aquela história do Assum Preto, né? Furar os olhos do Assum Preto para ele assim viver melhor. Na música do Luiz Gonzaga. Então, a gente tem esse casamento. E uma outra coisa também que a gente tem que falar, que a cegueira foi junto com a tuberculose, são as duas únicas doenças intelectuais. Tá? Então, a tuberculose ela é considerada uma doença do pulmão e da alma. Olha que coisa interessante. Uma terceira relação que a gente teve no nosso estudo foi, a gente viu muito também a esquizofrenia dar-se bem com a pintura, né? Alguns psiquiatras, eles não aconselham muito no hospital psiquiátrico, eles até questionam a arquitetura do hospital psiquiátrico, porque as fantasias mórbidas, elas podem desencadear as crises esquizofrênicas. Então, mas na maioria dos casos, a pintura tem um efeito muito positivo e a arte de maneira geral no doente. Então, no quadro a gente vê muito a relação que a esquizofrenia ela é uma cisão da mente. Então, no quadro você vê muito nítido essa cisão. Tanto você vê também, como você vê a evolução do processo psicótico, como a gente viu, muito bem estudado por Cole Asper no seu livro Strindberg e Van Gogh, estudando o processo psicótico de Van Gogh. Inclusive, nos últimos quadros de Van Gogh, a gente já vê aquela cor crua e negra que a gente vai ver ali no Jardim de Daubigny e no Jardim de Tegrais. Quer dizer, aquilo ali já era o final do processo psicótico, que começa ali
Paris, depois ali passa uma melhor fase, e depois começa, depois da crise mental de dezembro de 1888, aí começa a coisa a se agravar. Depois a internação em Saint-Rémy. Então a gente vê muito. A gente vê também que foi a única vez que se criou uma estética feita pelos doentes mentais. Foi o expressionismo. O expressionismo foi a primeira vez que os doentes mentais criam. Então, Edvard Munch, o norueguês, vai criar o expressionismo na pintura, sendo o quadro patoplástico mais famoso da história, O Grito, que vocês todos conhecem. E na literatura foi criado por August Strindberg no seu livro O Inferno, que é uma descrição. Inclusive os esquizofrênicos, eles têm, como relata Jasper, eles têm uma fase, uma primeira fase espiritualista e tem uma fase que é a fase do inferno. Então essa palestra eu chamei A Crise do Inferno. Então isso foi uma relação muito interessante, a gente viu estudos muito interessantes, como a gente viu, por exemplo, como é que seria para Bispo do Rosário se ele não pintasse, não tivesse feito aqueles artesanatos, né? A gente viu muito essa relação. A gente viu também a esquizofrenia em outras áreas também, como por exemplo na escultura, no caso de Camille Claudel, na dança, no caso de Nijinsky. Mas assim, a esquizofrenia parece bater muito bem com a pintura, né? Elas se casaram perfeitamente nesse caso. Nós tivemos também uma outra relação também na palestra Alcoólicos, Drogados e Fumantes, né? O rock and roll, ele casou muito bem com as drogas, né? Que seria as músicas e as drogas, e particularmente o rock and roll. E o fumo também, né? O alcoolismo. E isso foi quando a gente viu, por exemplo, o caso de Janis Joplin, de Raul Seixas, né? A gente viu muito isso nessa palestra que é muito extensa. Nós vimos também um outro caso que a gente viu também muito interessante, ligando doenças. Não, mas assim, não é um caso que talvez foi uma relação muito legal, foi da sífilis com a filosofia, mas é uma relação assim, que ela não é ainda permanente. Foi o caso de Nietzsche, né? Então a sífilis é uma doença que ela é conhecida por aumentar a inteligência da pessoa, diferente de outras, como a esquizofrenia, que é um processo de deterioração mental. Então, no caso de Nietzsche, foi um caso tão interessante. No século XIX, na época do período das teorias das degenerações, que ele é o cara que rompe com isso. Ele rompe com essa questão. Então, ali foi tão interessante esse caso que Thomas Mann fez um livro chamado Fausto, colocando o personagem Adrien Livercun como músico, visitando um músico em determinado momento, vai visitar um bordel e encontra um determinado piano e se apaixona por uma prostituta de nome Esmeralda. Então ali o diabo entra para Adrien Livercun e, na verdade, oferece a Adrien a doença em troca do conhecimento mortal. Então, Thomas Mann estava querendo chamar a atenção que a doença deu a Nietzsche o conhecimento mortal, né? Nessas obras, assim, quando a gente estuda o ciclo de palestras, os artistas e suas doenças,
o legado maior que ele pode passar para as pessoas que assistem esse ciclo é o legado da superação, tá? É a grande coisa que as pessoas são casos de pessoas que superaram e usaram a arte para superar a doença, como tem gente que usa o esporte para superar a doença e para superar as dificuldades, os obstáculos da vida. Desses casos, assim, o que eu mais gosto, o que eu acho ao concurso nessas lives que eu fiz durante 2 anos, eu tenho 3 casos que eu acho super interessante. O de Nietzsche, que é a palestra Tragédia do Pensamento. O de Dostoiévski, que é a doença como manifestação do sagrado, onde ele liga a doença à religião e às experiências místicas. E o de Machado de Assis, que ele liga a epilepsia com as crises psíquicas, né? Esses são 3 casos que eu acho os mais, mas isso é apenas a minha opinião. Quem assistir às palestras pode ter outras opiniões. Mas tem umas outras palestras que são muito interessantes. Uns outros casos são muito interessantes. Por exemplo, a esquizofrenia de Strindberg é uma coisa muito interessante. O livro O Inferno. A pedofilia de Lewis Carroll, né, no livro Alice dos Países das Maravilhas, é um estudo muito interessante. A histeria em Madame Bovary é muito interessante. As personalidades borderlines em Kafka e Fernando Pessoa, muito interessante também. Então, nós temos na palestra Bebia Mais por um Gambá sobre Lima Barreto, a relação dele com o alcoolismo e a doença mental, são 3 relações. A vida suicidada de Horácio Queiroz, o caso mais emblemático de suicídio. As depressões que acometeram Flobel Espanca, Silvia Plath e Virginia Woolf na obra Mrs. Dalloway, muito interessante também. Nós temos o poema de Vinícius de Moraes sobre Hurt Crane. Hurt Crane se suicida no mar. Muito maravilhoso esse poema. E nós temos também, nesse ciclo, nós temos uma história que foi a coisa mais desarmônica que existiu nessas palestras em relação entre doença e obra de arte, que foi a surdez e a música. O tamanho da dificuldade nessa palestra chamada Beethoven, Surdez e Agonia, isso foi verificado pelo tamanho da dificuldade que a gente viu em Beethoven convivendo com a surdez. Durante o tempo ele não estava totalmente surdo, né? Mas quando Beethoven fica totalmente surdo, ele tem uma dificuldade imensa para criar uma das maiores obras que o mundo já viu. Mas o que as pessoas não sabem é que essa obra, a Nona Sinfonia, ela foi criada durante 6 anos. Imagine o tamanho da dificuldade, inclusive aquele homem reger, né? Reger sua sinfonia. Reger não, está na plateia, né? O regente estava lá e ele estava na plateia assistindo. Peço desculpas. Vi aquilo ali, né? Inclusive aquele coro alto também da surdez, né? Falando de surdez também, a gente tem um caso de Swift, no livro As Viagens de Gulliver, aquelas variações de tamanho muito interessantes, elas também são ligadas a uma patologia chamada, a de Beethoven chama-se otoesclerose, e a de Swift chama-se doença de Menier, certo? Também é um caso que a gente estudou durante o ciclo
os artistas e suas doenças. Nós estudamos também o patológico feminino nas artes, onde a gente viu o caso de Medea, onde a gente viu o caso de... O mais interessante mesmo foi o caso de Madame Bovary. Nós vimos o caso da mulher Tolstói. Nós fizemos um estudo da patoplastia de Frida Kahlo e Goya, mostrando a doença no quadro. Eu notei que as pessoas tiveram um pouco de dificuldade, porque realmente estudar o quadro é muito difícil. E uma das coisas que eu falei é, na verdade, se a gente não tiver a biografia, uma boa biografia, a gente não chega a uma boa interpretação patoplástica. O quadro, a pintura, é a pior forma de dizer alguma coisa. Olha que só que coisa interessante. Nós tivemos também, pessoal, na aula de sífilis, né? Nós tivemos os casos também muito interessantes de Toulouse-Lautrec, convivendo muito com a prostituição. Nós tivemos o caso também de Paul Gauguin, ali, lá no Tahiti, né? Ruído de sífilis, né? Que também, muito provavelmente, acometeu Edgar Allan Poe, né? Então, nós tivemos o caso também das mentes assassinas, os psicopatas, mas os psicopatas são artistas? Geralmente não, pessoal. Mas os psicopatas se inspiram em artistas. E uma dessa história mais ilustrativa que a gente viu foi a morte, o assassinato de John Lennon por Mark Chapman, em dezembro de 1980. Mark Chapman estava lendo o livro O Apanhador no Campo de Centeios. Tá? Um livro que fez muito sucesso, de Salinger, na sociedade americana. Né? Muito legal. Então, assim, essas histórias são... Nós temos o caso, por exemplo, também na palestra do suicídio de Ana Karenina, muito bonita essa história, muito bem construída, que a gente voltou a ver lá na live do patológico feminino. Então essas foram basicamente todas as palestras, um resumo das palestras que a gente deu durante o triciclo. E aí a gente deixou alguns livros, alguns filmes para as pessoas procurarem. No de Nietzsche, a gente tem um livro sobre o patológico de Nietzsche, do Dr. Möbius, que foi o cara que cria a patografia. Nós temos o livro Strindberg e Van Gogh, do Dr. Karl Jasper. Nós temos o livro As Doenças e Suas Metáforas, de Susan Sontag, que faz uma comparação entre o câncer e a tuberculose maravilhosa. A gente tem uma nítida ideia do que é o contraste do câncer com a tuberculose. E a gente vê que a tuberculose como uma doença que espiritualiza a vida, uma doença do tempo. A gente vê que ela tem uma áurea de transitoriedade. E na palestra que a gente também não citou, que é a palestra do câncer não da arte, que a gente fala realmente que o câncer foi uma doença do excesso de trabalho, onde da negação dos sentimentos aprisionados, não que se negue. E a gente viu isso quando a gente falou do livro Esôfago Terminal, de Nauro Machado, né? E a gente falou também da morte de Ivan Illich. E a gente falou também da AIDS na era do rock, ilustrando os casos de Cazuza, Renato Russo e Fred Mercury. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a vocês. Essas palestras eu estou colocando em livros. Muito obrigado. A gratidão é a memória do coração, tá? E para fechar a palestra, eu queria ler Nós falamos também da cegueira de Jorge Luiz Borges. Quando a gente fala que Borges, com uma doença chamada retinite pigmentar,
ele pronunciou aquela frase. Depois de ter 25 mil livros, né, a sua exposição, 800 mil livros e a escuridão. Isso está lá no Poema dos Dons, tá? O ciclo terminou oficialmente, mas nós vamos fazer algumas palestras sobre essa mesma temática. A próxima vai ser sobre Aleijadinho, a doença misteriosa e sua obra. Tá? Nós vamos fazer algumas palestras para crescer um pouco mais. Então eu vou falar, para terminar, eu vou falar para vocês sobre essa lição que Jorge Luiz Borges deixa para todos nós. Olha que coisa bonita. O escritor, ou todo homem, deve pensar que tudo o que lhe ocorre é um instrumento. Todas as coisas que lhe foram dadas para um fim, e isso tem que ser mais forte no caso de um artista. Tudo o que lhe acontece, até mesmo as humilhações, a vergonha, as desventuras, tudo isso lhe foi dado como argila, como material para sua arte. Tem de aproveitá-lo. Por isso lhe falei num poema do antigo alinhamento de heróis, a humilhação, a desgraça, a discórdia. Essas coisas nos foram dadas para que as transmutemos, para que façamos da miserável circunstância de nossa vida coisas eternas, ou que aspiram a sê-los. Se o cego pensar assim, colocando no lugar do cego todos os artistas, se o cego pensar assim, estará salvo. A cegueira é uma dádiva. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que essas palestras possam, muitas pessoas ainda possam assisti-las, essas palestras, e se comover com o ciclo Os Artistas e Suas Doenças. Meu nome é Dr. Anax de Lima, eu sou médico, estou falando aqui de São Luís do Maranhão. Ficaria feliz se puder ajudar essas pessoas, inclusive no sentido da superação da vida dessas pessoas e da própria minha vida também. Muito obrigado e até a próxima.